Aleluia, glória a Deus. Nessa noite, vamos falar de Jesus. É Ele o motivo de nós estarmos aqui. Jesus é o motivo principal, é por causa dele e também por Ele que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 8. Nessa noite, eu desejo falar sobre Jesus, o Senhor da glória. Amém? Ele é o Senhor da glória. Esse é o tema desta mensagem, Jesus, o Senhor da glória. Irmãos, é possível que quando eu estiver lendo aqui e quando for projetado ali em cima, é possível que há uma diferença, porque os versículos que eu trouxe para meditarmos nessa noite é da King James atualizada e provavelmente aqui em cima é na NVI. Tem a King James atualizada? Se for possível, meu irmão, eu gosto muito dessa versão, King James atualizada. 1 Coríntios 2, 8. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. É por causa desse versículo que eu tirei esse tema, Jesus, o Senhor da glória. O fato é que o Senhor da glória veio nesta terra. A Bíblia diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz, preferiram as trevas. Mas quando eu penso nesse verso, e quando nós olhamos para o Evangelho, os 4 Evangelhos, nós percebemos que aonde Jesus estava, a multidão estava com Ele. A multidão era tanta que em alguns momentos Jesus precisava se afastar, pegar um barco e pregar ali, um pouco distante, porque a multidão estava com Jesus. Mas tem um verso que diz que a luz veio, mas os homens rejeitaram. O que eu entendo é que quem rejeitou não foram os pecadores. Pelo contrário, Jesus, as pessoas diziam: Jesus, você anda com os pecadores, você come com os pecadores. Então eu entendo que não foram os pecadores que rejeitaram a Cristo, não foram os pecadores que rejeitaram o Senhor da glória, mas foram os religiosos. Eles rejeitaram o Senhor da glória, mas os pecadores não. Aqueles que entenderam o quanto a vida deles não fazia sentido sem Cristo, aqueles que entenderam que não era capaz de dar um passo sequer sem Jesus, esses seguiam Jesus por onde ele ia. Mas aqueles que tinham confiança em si mesmo não conseguiram entender a preciosidade de quem estava entre eles. Mas eu agradeço a Deus pela sua e pela minha vida, porque nós entendemos que nós não podemos dar um passo sem o nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Mas o nosso Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus, Ele teve uma missão. Em Hebreus 12, diz assim, Hebreus 12, 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando foi para Jesus vir, ele sabia qual seria o resultado da obra dele
concluída. Jesus sabia o impacto que a obra dele, que a vinda dele aqui na terra iria proporcionar para todos nós. Porque Deus olhava de cima e via nós como ovelhas sem pastores. Mas Jesus sabia que após a vinda dele, nós nos tornaríamos verdadeiras testemunhas de Cristo. Jesus sabia que depois da vinda dele, todos aqueles que aceitaram como Senhor e Salvador, a inimizade com Deus tinha caído por terra, e de inimigo nós passamos a ser amigos de Deus. Que depois da obra de Cristo, nós não teríamos mais guerra com Deus, mas nós teríamos paz com Deus. Depois da obra de Cristo, não haveria mais culpa e nem condenação, mas ao contrário disso, nos tornaríamos em Cristo a justiça de Deus aqui nessa terra. Meu amigo, eu quero te dizer nessa noite que a obra de Cristo, o sangue precioso dele derramado naquela cruz, nos tornou verdadeiras justiça de Deus, nos transformou em poderosas testemunhas de Cristo, não apenas para dizer o que Ele fez, mas que por meio da nossa vida, nós nos tornássemos um instrumento poderoso nas mãos do Santo Espírito, para assim como o Espírito Santo fez uma obra poderosa na vida de Cristo, esse mesmo Espírito hoje continua e deseja fazer a mesma obra que Ele fez em Cristo, fazer em sua vida, e o sangue de Jesus te dá esse direito de você ser esse instrumento poderoso aqui nessa terra, para que mais uma vez o nome de Deus seja glorificado em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, é muito bom saber o que Cristo fez por nós. Em Filipenses 2, no versículo 5 até o 11, eu quero ler com vocês. Filipenses 2, do verso 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando semelhante aos seres humanos. Eu vou parar aqui. Perceba uma coisa, o verso está dizendo que Jesus, Ele abriu mão do ser igual a Deus e veio para tornar semelhante a nós. Agora, uma pergunta que eu faço: esse Jesus que esteve aqui na terra, semelhante a nós, havia ou não poder nele? Esse Jesus que esteve aqui na terra, semelhante a nós, realizou milagres, curas, e a Bíblia diz que ele foi aprovado por Deus por seus sinais miraculosos com curas. O que eu quero dizer é que se Jesus, na forma de homem, ele pôde realizar tudo o que ele realizou, porque o Espírito estava sobre ele. Esse mesmo Espírito, após Cristo subir, esse Espírito desceu. Então eu quero te encorajar que nós, mesmo sendo seres humanos, por causa da obra, por meio do poder do Santo Espírito de Deus, nós também temos a natureza de Deus. Nós também podemos dar continuidade. Quando Cristo falou: olha, se vocês creem, vocês farão a mesma e maiores, Jesus estava falando a verdade, porque quando Jesus disse isso, ele já estava olhando o resultado da sua obra. E quando a Bíblia diz assim: e Deus o ressuscitou dentre os mortos, essa declaração encerra todo o argumento.
para você que está vivendo talvez os dias mais difíceis da sua vida, para você que esteja vivendo algo que você não entende, essa declaração: Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, isso resolve o teu problema. Para você que está com porta fechada, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, isso resolve o teu problema. Não importa o que você esteja vivendo, a declaração de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos nos torna em uma vida sobrenatural. Só que essa vida é sobrenatural para aqueles que não conhecem o Evangelho. Por quê? Orar para um cego e ele ser curado, orar para um surdo e ele ser curado, orar para um defunto e ele levantar, isso no Evangelho é natural. Isso se torna sobrenatural fora do Evangelho. Mas o Evangelho, depois de tudo que Jesus fez, depois do poder que está em nós, operar curas e milagres e sinais miraculosos, é normal. Em Cristo, quando nós olhamos isso como algo natural, nós estamos entendendo o que a obra de Cristo representou para nós. Porque esse poder Cristo sempre teve. Jesus sempre teve esse poder, mas nós não tínhamos esse poder. Nós não tínhamos condições nenhuma de operar nesse poder. Então, antes de Cristo, de fato, isto era sobrenatural. Mas depois de Cristo, isso se torna natural, porque o Deus eterno, o Todo-Poderoso, se faz presente neste lugar também, mas principalmente na tua vida, principalmente na minha vida. O Senhor da glória, Ele pagou um preço muito alto. Para nós, o Espírito Santo nos faz saber que nós recebemos tudo gratuitamente. O Espírito de Deus nos faz saber isso, que tudo que nós temos, nós recebemos gratuitamente. Mas para que as bênçãos chegassem a nós gratuitamente, o Senhor da glória, que é Cristo Jesus, pagou um alto preço. E esse preço ele está descrito em Isaías 53, a partir do verso 3, do verso 3 ao verso 5. Isaías 53, no versículo 3 ao verso 5. E eu quero ler com vocês. Diz assim: pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem o seu semelhante esconde o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Eu vou continuar lendo, mas eu quero dizer algo aqui. Percebeu qual era a nossa atitude em relação a Cristo? A nossa atitude era que nós não dávamos valor para Ele. Jesus era para nós aquele a quem nós olhávamos e queria esconder o rosto. Esse Jesus que veio aqui para nos dar vida e vida com abundância, no primeiro instante, nós não dávamos o valor devido ao Senhor da glória. Bom, e qual foi a atitude? Qual foi a resposta que Jesus nos deu? De Jesus. Qual foi a atitude de Jesus mediante ao nosso desprezo a Ele? Bom, no verso 4 diz: no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades que Ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Percebe qual foi a resposta de Jesus mediante ao nosso desprezo? Ainda assim, Ele não olhou para o nosso desprezo, mas aquilo que Jesus se propôs a vir fazer nesta terra, Ele fez. Enquanto nós o desprezávamos,
ainda assim, ele carregava o nosso sofrimento, a nossa dor, que hoje já não é nossa, mas naquela época era. Por isso, qualquer enfermidade, qualquer problema que esteja no teu corpo, esse problema não é teu. Se estiver aí, está de forma ilegal, não é teu, porque esse problema já foi levado no corpo de Cristo. E ele continua, mas de fato, no verso 5, mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Agora vamos fazer uma análise nesses 3 versos. Isaías está dizendo assim: olha, todas as nossas enfermidades e culpas foi levada no corpo de Cristo. E agora nós somos curados de todas as enfermidades. Ou seja, para cada enfermidade que existe no mundo, e até aquelas que poderá vir surgir, para cada enfermidade havia uma ferida respectiva no corpo de Cristo. Então eu pergunto: há muitas enfermidades nesse mundo? Se ele levou, esse si que eu estou falando não é uma dúvida, é um si afirmando, como de fato ele levou as nossas enfermidades, e cada enfermidade era uma ferida no corpo de Cristo. Já imaginou como ficou o corpo do nosso Jesus? Se para cada enfermidade existente no mundo, todas elas estavam lá no corpo dele. É por isso que em Isaías 52, 14, diz, em todo o verso, no meio do verso está dizendo assim: tão desfigurado estava a aparência dele, tão desfigurado. Esse tão significa que para cada enfermidade existente havia uma ferida no corpo de Cristo. Por isso Isaías diz que ele nem parecia um ser humano, ele estava irreconhecível, porque todas as nossas dores, todas as nossas crises de depressão, de ansiedade, de ataque de pânico, dor na alma e qualquer enfermidade física estava lá no corpo dele. O preço foi muito alto, mas isso fez o nosso Senhor da glória. Ele se dispôs a fazer tudo isso, porque depois desse resultado, a alma dele estaria plenamente satisfeita. E nós, de fato, nos tornaríamos a imagem e a semelhança de Cristo, de Deus, porque agora até a nossa natureza se torna uma natureza divina, porque Cristo fez de nós um instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo de Deus. O que Jesus veio fazer nessa terra? O que Jesus veio nos mostrar? Além de todo esse sofrimento, o que Jesus veio nos mostrar? O que não estava tão claro para nós, que Jesus também veio nos mostrar? Bom, se nós pensarmos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento inteiro era Deus, na sua infinita bondade, preparando a vinda de Cristo. Nós podemos ver isso na vida de José, por exemplo, que por mais que o sofrimento de uma pessoa pareça ser maior do que ela possa suportar, Deus estava mostrando que em Cristo nenhum dos planos dele, nenhum dos planos de Deus pode ser mudado, porque nenhum sofrimento passado por José alterou, não teve variação de dúvida no plano de Deus na vida de José. E isso nós vemos Jesus nessa situação
Porque em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Não importa o que você esteja passando, nada do que você esteja passando altera o plano de Deus. Nada do que José passou pôde alterar o plano de Deus na vida de José. E Deus realizou, Deus cumpriu na vida de José aquilo que ele havia prometido. Isso mostra Cristo. Quando Moisés sai com o povo do Egito, e nós vemos na Bíblia, Israel, o povo de Israel, ainda que muitas das vezes em um pequeno grupo, derrotava inimigos com um número bem maiores ao povo de Israel. O que Deus estava nos mostrando? Que Deus, a presença de Deus em nossas vidas é maior do que qualquer outra coisa que possa se levantar contra nós. Porque a Bíblia diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Em Moisés nós vemos Deus preparando e mostrando que com Cristo somos mais do que vencedores. Porque o povo de Israel, muitas das vezes, em questão de números de pessoas, estavam bem menor. Mas esse número não alterava nada o poder de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento um rei que, ao invés de ir para a batalha com armas, no lugar das armas, ele colocou no povo um brado de louvor. Eu estou falando de Josafá. E com um brado de louvor, ele derrotou os inimigos. O que Deus estava mostrando no Antigo Testamento e dizendo: olha, eu sou o teu braço forte. Todo o Antigo Testamento apontava para a vinda de Cristo. Todo o Antigo Testamento mostrava o que seria a nossa vida em Cristo. Jesus veio mostrar para nós o amor de Deus e a vontade de Deus. Bom, o amor de Deus ele mostra em João 3, 16, 17. Em João 3, no verso 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Esta é a vontade de Deus. Jesus veio mostrar: olha, o desejo do meu Pai é que nenhum se perca. Porque Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar, se não fosse o incondicional amor dele. Deus não havia, quando ele criou Adão, ele não fez nenhuma promessa dizendo que mesmo que o homem falhasse, mesmo que ele... Não, ele deu uma ordem: não faça isso, Adão. Mas Adão fez. E Deus não tinha obrigação nenhuma de dar continuidade na vida do ser humano. Mas enquanto as pessoas desistem das outras, enquanto nós, muitas das vezes, desistimos de quem está do nosso lado, Deus agiu de forma oposta, mostrando que ainda que fosse para entregar o Filho amado dele, ele entregaria, mas de você e de mim, ele não abre mão. Jesus veio nos mostrar em 1 João, a epístola de João, 1 João, no capítulo 4, no verso 9 e 10 diz: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por intermédio dele. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio nos mostrar isso. E sobre o corpo dele,
sobre o corpo de Jesus, ele mostrou claramente a maior demonstração de amor de que Deus tem por nós. Ele não hesitou em entregar Jesus, para que depois Jesus, de unigênito, se tornasse o primogênito. Mas Deus, no seu infinito amor, não desistiu de nós. Em Romanos 5:8 diz: porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado. Primeiro, Jesus nos mostra o quanto nós somos amados por Deus. Primeiro, Jesus nos mostra o quanto nossa vida é importante para Deus. E depois que nós entendemos isso, Jesus começa a mostrar o agir de Deus, como Deus age e como Deus deseja que nós façamos o mesmo. O agir de Deus, em Lucas 4:18-19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Eu estava lendo esse verso, esse capítulo, e eu perguntei: será que essa declaração de Lucas 4:18, será que isso era só para Jesus? Será que essa declaração também era para nós? E depois em Lucas 9, Jesus comprova que o que foi dito em Lucas 4:18 é para nós. O que não seria para nós em Lucas 4:18 se Jesus tivesse falado: olha, o Espírito do Senhor me ungiu para que eu entregasse a minha vida? Bom, nós não temos condições de entregar a vida por ninguém, mas Jesus aqui não menciona entregar a vida, mas Jesus menciona a vontade e o agir de Deus na vida dele. Bom, se a gente olhar para Lucas 9, nós vemos Lucas 4 acontecendo em Lucas 9, só que agora através de nós. Em Lucas 4:18, nós vemos o Espírito agindo na vida de Jesus. Em Lucas 9, nós vemos o Espírito agindo em nós. Em Lucas 9, a partir do verso 1 e 2 diz: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar os demônios. Deixa eu parar aqui por enquanto. Quando nós lemos na Bíblia autoridade e poder, quando fala de autoridade, está falando da autoridade que há no nome de Jesus. E quando fala de poder, está falando do poder do Espírito Santo em nós. O poder é o poder do Espírito Santo, e a autoridade é a autoridade no nome de Jesus. E eu estava pesquisando sobre autoridade, e eu achei uma definição muito legal de autoridade. Talvez eu já tenha até falado isso aqui. E uma das definições de autoridade é a seguinte: autoridade é o direito legal de exercer o poder. Autoridade é o direito legal de exercer o poder. Foi isso que Cristo fez. Ele nos deu o direito legal de sermos um instrumento na mão do Espírito Santo de Deus. Por isso autoridade refere-se ao nome de Jesus, e poder, o poder do Espírito. E aqui em Lucas continua dizendo: assim como para realizar curas, igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Então nós vemos aqui tudo aquilo que Jesus fala em Lucas 4, anunciar a palavra, libertar os oprimidos, curar os enfermos. Em Lucas 9,
Jesus chamou os discípulos e falou: faça a mesma coisa, com poder, com autoridade, expulsar os demônios e curar os enfermos. Isso comprova que Deus veio nos mostrar qual é o agir de Deus e o que nós podemos fazer por meio da obra de Cristo. Jesus nos tornou verdadeiras testemunhas dele. E o que uma verdadeira testemunha faz? Aquilo que Jesus fez. Jesus não apenas foi conhecido pela mensagem poderosa que ele pregava, mas Jesus foi conhecido pelos sinais que o Espírito operava na vida dele. Foi por isso que o Espírito Santo desceu, para que nós ministrássemos a palavra com poder, mas para que também os sinais, os mesmos sinais que acompanharam a Cristo, pudessem acompanhar as nossas vidas. Em Atos 1 diz: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus nos torna verdadeiras testemunhas de Cristo. Quando nós olhamos no livro de Atos, no capítulo 8, nós vemos a vida de Filipe. Nós vemos o poder que operava na vida de Filipe. Filipe ministrava a palavra e realizava sinais miraculosos. E a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade, por causa das coisas que Deus fazia através da vida de Filipe. Era o poder de Deus, não apenas em palavras, mas confirmado em ações. Em Efésios 1, 13 e 14, diz: nele, igualmente, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Percebe o poder que há em nós? Jesus diz assim, em João 15, 5: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Vamos nos atentar a essa parte: pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Jesus é muito claro dizendo: sem mim não pode fazer nada. Só que se Jesus está dizendo que sem ele nós não podemos fazer nada, significa que o oposto também é verdadeiro. Quer dizer que com ele nós podemos fazer tudo. Se sem ele não podemos fazer nada, o inverso é verdadeiro. Agora, quando Jesus realizava os seus milagres aqui na terra, nós sabemos, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara dizendo que ele veio na forma de homem, semelhante aos seres humanos. Então tudo que ele realizava era porque o Espírito de Deus estava nele. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, não há mais nada que nos impeça de realizar a obra de Deus. Não tem nada que nos impeça de que as pessoas vejam em nós verdadeiras testemunhas de Cristo. Porque Jesus perdoou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades e nos deu poder. Tudo que uma verdadeira testemunha precisa ter, Jesus fez com a tua obra. Ou seja, não há mais culpa, não há mais condenação, temos vida abundante e temos o poder de Deus agindo em nossas vidas. Em João 14,12 diz, João 14,12: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim, também fará
as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Jesus sabia que chegando à destra de Deus, aquilo que foi proposto para ele aconteceria, e o Espírito de Deus viria. Não tem como eu falar de outra coisa, não tem como eu falar de algo que não seja a obra de Cristo. Esta é a mensagem do reino de Deus. Foi isso que Cristo anunciou. Cristo veio dizendo isso. O reino de Deus está próximo. Jesus ministrava o reino de Deus e realizava curas. As pessoas que não conhecem a Cristo estão com medo. Mas quando nós anunciamos o reino de Deus, quando nós sabemos que aquilo que estava oculto lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará em paz. Quando nós falamos, olha, aquele esconderijo do Altíssimo agora é Cristo. Aquilo que era um esconderijo, aquilo que era um mistério, agora foi desvendado. Essa palavra precisa ser ministrada, porque a palavra de Deus diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não podemos ficar presos a nenhum tipo de opressão, a nenhum tipo de medo, depois daquilo que Cristo fez por nós. Quando nós olhamos e vemos pessoas oprimidas, nós temos a solução para essas pessoas, mas as pessoas estão tão culpadas, se sentindo tão aprisionadas pelo medo, pela dúvida, e cabe a nós levar a boa notícia, dizendo: olha, você não precisa mais se sentir com medo, olha, você não precisa mais se sentir culpado. Olha, quando Deus olha para você, Ele não vê um inimigo, mas Ele vê um amigo. Olha, quando Deus olha para você, Ele não vê mais um pecador, mas Ele vê um justo. Olha, quando Deus olha para você, Ele não vê você simplesmente na tua forma natural, mas Ele vê alguém lavado e remido pelo sangue do Filho amado dEle. Olha quanta coisa Jesus fez com uma obra. Nos deu poder, nos libertou, venceu o nosso inimigo. Em Colossenses 2, 14 e 15, diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele mesmo removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O inimigo, ele oferece resistência quando a mensagem de que ele foi derrotada não está claro na nossa mente. Mas se a mensagem de que Cristo derrotou o inimigo, quando essa mensagem está clara na nossa mente, o diabo não pode mais oferecer resistência. Porque qualquer argumento mentiroso que ele tentar usar para se defender, nós temos a palavra como verdade absoluta, dizendo: olha, Cristo triunfou sobre você na cruz e te expôs à vergonha pública. O nosso inimigo está derrotado. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos entronizados em Cristo, muito acima de poderes, potestades, domínios. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E a Bíblia diz que o inimigo de Deus está debaixo dos pés de Jesus. Se nós somos o corpo de Cristo, o inimigo está debaixo dos nossos pés.
Porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Em 1 Coríntios 2, no verso 4 e verso 5, Paulo diz algo muito importante. Ele diz: olha, minha mensagem e minha proclamação não formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A mensagem de Paulo não se limitava apenas em palavra, embora isso, a palavra de Deus é poderosa. Mas assim como diz lá em Marcos 16, 20, que quando os discípulos saíam para pregar, quando os discípulos saíam para anunciar as boas novas do reino de Deus, o próprio Deus confirmava esta mensagem. Por que o próprio Deus, por que o Espírito Santo confirmava esta mensagem? Para deixar claro que Jesus está vivo. A confirmação da mensagem é a confirmação absoluta que Cristo está vivo. Porque se Deus não tivesse ressuscitado Jesus dentre os mortos, nós não teríamos poder algum. Mas Jesus, como foi ressuscitado dentre os mortos, nós temos o poder de pregar a palavra e nós temos a garantia. Cristo, à destra de Deus, é a garantia que o Espírito Santo confirmará a nossa mensagem. Isso nos torna verdadeira testemunha de Cristo. Quando nós fazemos as mesmas obras que Cristo fez. Cristo com apenas uma palavra, Jesus com apenas uma palavra. Ele manifestava o poder de Deus. Uma palavra. Em Mateus 8, no verso 8 e 9, ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. Ordena ao meu servo. O centurião, que era um homem que tinha soldados ao seu comando, ele sabia que uma palavra era o suficiente para que aquela ordem fosse executada. Porque aquele soldado, aquele centurião, ele representava algo maior. E aquilo que era maior do que ele, dava esse direito legal, que ele pudesse exercer esse poder. Assim como eu falei que a autoridade é o direito legal de exercer o poder, Cristo nos deu essa autoridade. Cristo nos deu esse direito, para que nós exerçamos esse poder. Para que nós não tenhamos dúvidas, para que nós não venha a se sentir inseguro. Porque o próprio Deus confirma a mensagem dele. Jesus está vivo. E é por isso que nós estamos aqui ministrando nessa noite. Não teríamos condições alguma de estarmos aqui se Jesus não estivesse vivo. Não teríamos condições alguma de estarmos aqui se nós não estivéssemos seguros nas mãos de Deus. Nós estamos seguros. E o Espírito de Deus em nós é a garantia que nós somos perdoados, de que nós somos curados e de que Cristo
ressuscitou. Você tem o Espírito de Deus. Não há dúvida da obra de Cristo. Jesus está vivo. E Ele está aqui nessa noite. Eu gostaria de pedir para a nossa irmã Graciele, por gentileza, se for possível, cantar o louvor, o Espírito de Deus está aqui. Amém? Você pode ficar se assentado mesmo, meu querido.